O que eu havia falado para vocês, nação corintiana? Pois é, o que eu havia falado para vocês? Mais um no departamento médico. Nação corintiana, quando eu digo isso aqui para vocês, em todo o santo conteúdo que eu solto aqui no meu canal, eu sempre digo, só tem notícia ruim no Corinthians. É por isso que eu falo, nação corintiana, o alerta vermelho no Corinthians está ligado, está ligadíssimo mesmo, ativado. Então, isso tudo, o que acontece aí dentro do Corinthians, estamos simplesmente fadados ao fracasso. Estamos fadados ao fracasso, nação corintiana. Não é verdade? Então, é basicamente isso que vocês estão vendo, beleza? Bom, no vídeo de hoje, nação corintiana, vamos falar sobre isso aqui. O Charles, né? Nosso volante, né? Charles, né? Então vamos aqui, nação corintiana, sem perder tempo aqui, né? Vamos aqui, né? Para essa informação aqui que chegou para mim ontem, não é verdade? No vídeo anterior de ontem, que eu gravei ontem à noite, eu tinha falado para vocês, né? Sobre isso aí, né? Então, vamos nessa aqui. Vamos lá, São Coitês. Deixa eu só pegar meu celular aqui, né? Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Nos bastidores do CT Joaquim Grava, o volante Charles é alvo de atenção redobrada da equipe médica do Corinthians. O jogador apresentou baixa nos níveis de ferro, algo que não é incomum no ambiente esportivo, mas que exige cuidado para não comprometer o rendimento em campo. Os exames de sangue do elenco são realizados 2 vezes ao ano, sob supervisão da equipe médica. Quando há alguma deficiência, a conduta inicial é encaminhar o atleta ao setor de nutrição, o que busca corrigir a carência com ajustes na dieta e suplementação em comprimidos. A via venosa também é uma alternativa, mas em razão das regras antidoping, só pode ser utilizada em volumes reduzidos, o que limita sua aplicação. No caso de Charles, mesmo com as medidas adotadas, não houve melhora significativa, o que levou os médicos a aprofundar a investigação com novos testes. Embora não seja afastado das atividades, o quadro pode representar desgaste extra e influenciar seu desempenho durante os jogos. A informação do jornalista Marco Belo Júnior e outra informação através do GE. O Charles, nação corintiana, ele chegou a ser internado no Hospital Sírio-Libanês de São Paulo. Então, ele estava passando por uma investigação médica após os exames apontar baixos níveis de ferro em seu organismo, porque já havia detectado alteração nos testes desde a chegada dele em julho do ano passado. Então, os índices ainda estão abaixo do esperado. Os resultados vão orientar os próximos passos do tratamento. Enquanto isso, Charles segue participando normalmente das atividades com o elenco e deve se representar no CT Joaquim Grava na quarta-feira. Então, ontem ele já foi reapresentado. Então, nação corintiana, foi exatamente isso aí, né? Que ele estava passando por investigação médica. Chegou a ser internado no hospital, né? O Charles, né? Então, ele vem passando isso aí, nação corintiana, há um bom tempo, desde quando ele foi contratado, em julho do ano passado, foi exatamente naquele dia que o Charles foi contratado no Corinthians, né? Foi exatamente naquele dia que o Corinthians contratou o Charles. Então, o que acontece, nação corintiana? Um jogador que passa por uma avaliação médica no Corinthians, existe dois fatores. Passar
por exames de observação, né? Então é isso que acontece isso aí. Agora, sobre essa aí do Charles, nação corintiana, sobre essa aí do Charles, é bem basicamente isso o que se contravém do que ele passou aí nesses dias aí, e chegou a ficar internado no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. Bom, diante desses fatos aí, nação corintiana, ele segue treinando normalmente com o elenco. Mas, só que tem um porém. Mas tem um porém. Tem um porém. Ele está sob cuidados médicos. Mas o tratamento dele segue normalmente. Então, é a partir daí, nação corintiana, o que está sendo avaliado sobre os cuidados aí do volante Charles, né? Então, tudo isso que pode premerger em relação a isso é os cuidados que ele está passando aí para a equipe médica do Corinthians, né? Então, naturalmente, é o que ele vem apresentando aí nos últimos dias, né? Então, apesar dessa obsessão toda aí, ele segue treinando normalmente na ação corintiana. Então, acho que se fosse um caso bem sério, o Charles deveria ser afastado das atividades do Corinthians, né? Se fosse uma coisa muito séria. Tanto é que a coisa não é muito grave. Então, apesar disso aí, o Charles segue treinando normalmente no CT, juntamente com o elenco, né? Eu confesso para vocês, nação corintiana, quando eu recebi essa informação ontem, cara, eu tomei um susto. Eu tomei um susto quando eu vi essa informação. E, de novo, fui pego de surpresa com essa informação. Isso aí me fez eu tomar um susto. Eu acabei tomando um susto quando eu vi essa informação, nação corintiana. Juro que assim, eu me assustei quando eu vi isso aí. Eu fico aqui pensando, gente, o Charles está passando por investigação médica, e é basicamente isso aí. Então, é o tratamento que ele está fazendo na nação corintiana. E sempre está vindo aí sob cuidados da equipe médica do Corinthians, né? Então, vamos ver o que vai dar nos próximos dias aí, do volante Charles, né? Eu já estava estranhando isso aí, nação corintiana, desde que quando ele foi contratado, porque faz um ano que ele está no Corinthians, o Charles. Ele está no Corinthians há um ano. Eu já estava estranhando isso aí. E ninguém deu sequer uma explicação. Ninguém deu explicação sobre isso aí que ele está passando. Ninguém deu explicação. Por isso que eu falo para vocês, nação corintiana. O departamento médico do Corinthians... Quem que tá comandando o departamento médico? Espera aí. Quem que está comandando? Deixa eu ver. Quem está comandando o departamento médico é o André Jorge. André Jorge que está comandando o departamento médico. Então, é ele que está comandando o departamento médico. Então, é basicamente isso aí que o Charles está sendo avaliado aí no departamento médico do Corinthians, a equipe médica do Corinthians, né? Bom, vamos falar aqui sobre Yuri Alberto, nação corintiana. Isso mesmo, né? Vamos falar sobre Yuri Alberto. Sim, Yuri Alberto está de volta, nação corintiana. Yuri Alberto está de volta. Vamos pegar aqui a informação do próprio Corinthians, né? Então vamos lá. O atacante Yuri Alberto concluiu a etapa de transição física e voltou a treinar normalmente com o restante do elenco do Corinthians. A presença do centroavante nas atividades é vista como um reforço importante para a comissão técnica. Exatamente. Então, tudo indica, nação corintiana, que ele pode ser, sim, reforço para o jogo da Copa do Brasil, né? Então, acho que
normalmente é o que a gente estava esperando aí, né? Que o Yuri Alberto pudesse voltar, né? Tanto é que o prazo na ação corintiana era novembro. O prazo dele voltar era até novembro. Mas fizeram tudo basicamente numa rapidez gigantesca, né? Então, é isso aí, né? Bom, finalmente uma boa notícia, nação corintiana. Finalmente uma notícia boa para nós, né? Era o que a gente estava esperando também, né? Então, basicamente, era exatamente isso aí que a gente estava esperando. Beleza, nação corintiana? Então, finalmente, uma notícia boa, né? Yuri Alberto, nosso centroavante, Yuri Alberto, nosso artilheiro Yuri Alberto, está de volta às atividades do Corinthians, voltou a treinar com o elenco e pode ser que ele joga no jogo da Copa do Brasil, né? Então, existem duas proporções dele jogar na nação corintiana. Acredito eu que ele vai ser titular no jogo da Copa do Brasil. Acredito eu que eu acho que ele vai jogar. Que o Dorival não é louco de ele deixar ele no banco de reserva no jogo da volta na Copa do Brasil. Então, o Dorival não é louco de fazer isso. Né? Então, eu acho assim, acredito eu que ele vai começar jogando na Nação Corinthians. Eu tenho quase certeza absoluta que ele vai começar jogando. Então, acho que com certeza é o que nós temos aí. Bom, além do Yuri Alberto na Nação Corinthians, assim que eu postar esse vídeo, vou fazer uma edição aí na thumbnail, que parece que o Mateuzinho também está de volta, né? Deixa eu só colocar aqui para vocês aqui, né? Deixa eu colocar aqui a foto aqui para vocês aqui, nação corintiana. Espera aí, só um minuto. Só um minutinho, espera aí. Calma aí. Deixa eu só pegar aqui. Espera aí, acho que eu não tenho aqui. Deixa eu pegar aqui. Eu já vou colocar aí para vocês aí. Mas eu vou fazer edição nesse vídeo. Também na thumbnail desse vídeo aí também. Então, vamos nessa aqui, ó. Então, vamos nessa aqui, nação corintiana. Vamos lá? Deixa eu só pegar aqui, peraí. Deixa eu só pegar. Então, vamos nessa aqui, né? Ok. Vamos aqui colocar aqui no banner do vídeo. Então, deixa eu colocar aqui para vocês aqui, tá bom, nação corintiana? Peraí. Deixa eu colocar aqui para vocês. Então, vamos colocar aqui para vocês, né? Bom, Mateuzinho está de volta na nação corintiana. Isso aí, né? Então, vamos nessa aqui, né? Ó, então, vamos ler aqui a informação aqui, tá bom, nação corintiana? Rapidinho aqui, já. Então, vamos lá. Outra novidade no CT Joaquim Grava foi o retorno do lateral direito Mateuzinho. O jogador havia desfalcado a equipe no clássico contra o Palmeiras devido a uma sobrecarga no músculo posterior da coxa direita. Recuperado, ele participou do treino sem qualquer tipo de limitação. Bom, isso tudo, nação corintiana, isso tudo, né? É o que também nós estávamos esperando, né? Porque eu havia falado para vocês aí, nação corintiana, eu havia falado para vocês aí que eu havia falado para vocês aí, né, sobre
o Mateuzinho, né? Eu tinha falado para vocês no último pré-jogo que eu fiz, no jogo o pré-jogo de Corinthians e Palmeiras, né? Eu já tinha falado aqui para vocês que Mateuzinho, né? O Mateuzinho, ninguém sabe se ele ia jogar ou não, né? Se ele tivesse condição de jogo, né? Então, era o que basicamente estávamos esperando se ele ia jogar ou não no Clássico Derby. Aí, beleza, ele não jogou, ele foi poupado, né? Ele foi poupado no Clássico Derby. E aí o Dorival fez aquela burrada de colocar o Charles na lateral direita, né? Tudo isso, nação corintiana, não se passou de uma burrada que o Dorival fez, de improvisar o Charles e colocar na lateral direita, né? Isso tudo é o que está acontecendo, não é verdade? Então, isso tudo é o que a gente está vendo aí, o que está acontecendo nos próximos dias aí no Corinthians, né? Então, é o que a gente está vendo aí, né? Então, mas é assim, é em decadência, né? Decadência de tudo que está acontecendo no Corinthians. Bom, e essa informação sobre o Mateuzinho é uma outra boa notícia que a gente recebe, né? Então, era o que basicamente estávamos esperando sobre isso, né? É o que basicamente a gente estava esperando sobre isso aí, né? Então, foi isso mesmo que nós estávamos esperando, né? Sobre esse retorno possível. Retorno possível aí do lateral direito, Mateuzinho, né? Então, e ele treinou também normalmente sem qualquer tipo de limitação. E tudo indica, nação corintiana, que o Mateuzinho deve sim ser titular no jogo de quarta-feira, no jogo da volta da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, né? Então, tudo indica que ele e o Yuri Alberto devem ser titular. Eu acho. Não tenho certeza, mas eu acho que deve ser isso aí, né? Deve ser. Então, naturalmente esse retorno do Mateuzinho e do Yuri Alberto, que nós, torcedores do Corinthians, estávamos esperando para ver se tinha alguma informação se os dois iam voltar, né? Então, era que exatamente eu estava esperando, nação corintiana. Então, dito isso, né? Dito isso, o que a gente viu, né? Dito isso tudo que a gente viu, né? Era basicamente isso aí que nós estávamos esperando. Então, finalmente, duas boas e grandes notícias aí, né? A volta do Mateuzinho e a volta do Yuri Alberto, né? E eu digo para vocês, nação corintiana, que, na minha opinião, eles devem sim ser titular no jogo de quarta-feira da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. Repito isso aí mais uma vez, né? Então, eu acho que rezar para que não aconteça mais nada entre os dois, né? Eu acho que não vai acontecer nada de diferente, né? Nada de diferente deve acontecer entre Mateuzinho e Yuri Alberto, né? Então, acho que certamente é o que eles vão voltar já com ritmo de jogo 100%, né? Que eles vão estar preparados e pronto, né, para o jogo de quarta-feira, do dia 10 de setembro, da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, que vai ser justamente logo depois da data FIFA, né? Sabe o que é a nação corintiana? A data FIFA é... Eu sei que a grande maioria não gosta da data FIFA, né? Porque eu sei que muitos falam, mas a data FIFA a data FIFA eu não gosto. Isso aí atrapalha o Campeonato Brasileiro, atrapalha o futebol do Corinthians. Eu vejo muitas pessoas dizendo isso aí. Eu vejo muitos canais dizendo, não, mas a data FIFA não pode acontecer porque atrapalha o futebol dos outros times do Campeonato Brasileiro. Eu vejo muitas pessoas aí, nação corintiana. Eu vejo muitos canais aí falando sobre isso aí, né? Eu vejo muitos canais aí falando. Então, data FIFA, né? Então, e já para adiantar, nação corintiana, a Copa do Brasil, na semana que vem, vai ser justamente logo depois da data FIFA, dos jogos da seleção brasileira, que a seleção brasileira vai jogar hoje contra o Chile, né? Então a Copa do Brasil aí já vai
ter aí início dos segundos jogos aí das quartas de final aí, logo depois da data FIFA. Beleza, nação corintiana? Bom, então é isso aí, 20 minutos de vídeo aqui. Até estendi mais do que eu queria aqui para vocês, beleza? Bom, então é isso aí, nação corintiana. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Vou fazer edição aí na thumbnail, vou fazer uma edição aí no tema do vídeo aí também, beleza? Bom, então é isso aí, nação corintiana. Rumo aos 2 mil inscritos. Se inscreve aí no canal, ative essa notificação, comenta e compartilhe de todo mundo quem quiser, chama os amigos. Quem quiser me seguir nas minhas redes sociais, me segue nas minhas redes sociais. Quem quiser tirar suas dúvidas aí, tá meu WhatsApp, meu Gmail, quem quiser entrar em contato comigo para tirar algumas dúvidas, beleza? Então é isso aí, nação corintiana. Mais tarde eu vou fazer um shorts da informação que eu recebi, que o Corinthians foi condenado pela FIFA, do Tadjeres, né, sobre a dívida que o Corinthians ainda deve sobre o Garro, né, do Tadjeres. Então, mais tarde à noite, vou fazer um shorts aí para vocês, beleza? E esse assunto sobre o Garro, nação corintiana, vou deixar para falar na live de amanhã. Vou fazer uma live sobre a dívida que o Corinthians deve sobre o Garro e irei falar também sobre o jogo da seleção brasileira, né? Então, isso é o que eu vou falar na live de amanhã, beleza? Amanhã, 1h30 da tarde, nação. Anotem aí. Amanhã, live, 1h30 da tarde, tá bom? Então é isso aí, nação corintiana. Uma boa quinta-feira para todo mundo. Uma boa tarde a todos. Valeu, falou. E vai, Corinthians, nação. Tamo junto e fui!